Meus caríssimos irmãos e irmãs, inicialmente quero saudar a nossa presidente, a desembargadora Nilson, nosso dirigente, o desembargador Fábio Dutra, o nosso organizador do louvor, o irmão Mário Zen, e todos que aqui se fazem presentes para esse culto a Deus. A minha palavra de hoje tem o seguinte título: Jesus purifica o templo. Eu vou fazer uma primeira contextualização. O, o templo de Jerusalém, ele servia anualmente para que os judeus se dirigissem a ele para fazer a expiação dos pecados. Além da expiação dos pecados, também levar as suas ofertas e a purificação da mulher que desce à luz e também a criança que era levada para ser apresentada no templo. Só que o templo, ou seja, era comandado pelos sacerdotes e levitas, e no gasofilácio só era permitida a moeda que circulava em Jerusalém. Não era admitida o depósito de dinheiro de outros países, de outros lugares. Como havia judeus espalhados por várias partes, tanto do Oriente Médio como da Ásia, e eles tinham que se dirigir a Jerusalém pelo menos uma vez ao ano, se montavam bancas de cambistas, ou seja, bancas de pessoas que faziam o câmbio, daí o nome cambistas, faziam o câmbio desse dinheiro que circulava fora de Jerusalém, por exemplo, na Grécia ou na Ásia, e chegava lá e era feita essa troca, esse câmbio. E também, como em alguns casos as viagens eram longas, as pessoas não traziam os animais a serem sacrificados, porque eles eram vendidos em Jerusalém, e especificamente no átrio do templo. Então, vejam, o templo ele se transformava em um verdadeiro mercado de venda de animais, de bancas, de cambistas, de pessoas que trocavam o dinheiro, e é evidente que toda essa movimentação trazia também os malfeitores, a prostituição e tudo que advém de uma cidade com grande movimento. É nessa situação que Jesus, como um judeu que ele era, se dirige a Jerusalém. E lá ele encontra essa situação. Ou seja, o templo de seu pai, que deveria ser um templo destinado à oração, virou um covil de ladrões, de salteadores. E é nesse contexto que Jesus purifica o templo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 21, nos versículos 12 e 13, está escrito: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas,
e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Essa foi a palavra dita por Jesus e a ação dele, que ficou extremamente sentido com a situação que estava o templo, a casa de oração de seu pai. Essa não tinha sido a primeira vez na história do templo de Jerusalém que ele tinha sido purificado. O rei Ezequias, conforme está descrito no livro de Segunda Crônicas, no capítulo 29, a partir do versículo 4, de 4 a 6, está dito: trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e disse-lhes: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Ou seja, o templo ele tinha gerado um, um covil de pessoas que se aproveitavam da situação, se aproveitavam da religião para enganar os outros, para cometer todo tipo de arbitrariedade. E Jesus, conforme está escrito, tanto em João, no Evangelho de João, no capítulo 2, dos versículos 13 a 16, e de Mateus, no versículo 21, de 12 a 13, ele, durante 3 anos de seu ministério, por 2 vezes, ele expulsou do templo os vendedores e os cambistas. Volto a repetir, a sua explicação foi simples. Ele citou o livro de Isaías, conforme está escrito no capítulo 56, no item 7. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isso também está escrito em Jeremias, no capítulo 7, versículo 11. Será esta casa que se chama pelo meu nome. Olha que maravilha! Uma casa, Deus falando. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Então, o Senhor, nosso Deus, ele não se agrada desse tipo de situação. Transformar o templo em um covil de salteadores, em um mercado no qual há todo tipo de negócio. Isso não é do agrado de Deus, conforme está escrito, tanto em Isaías quanto em Jeremias. E corroborando o que nós acabamos de referir, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, está escrito que Jesus foi levado como primogênito ao templo.
Ele para ser apresentado e Maria para ser purificada. Está escrito no capítulo 2, nos versículos 22 a 24. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou pombinhos. Eu não quero, evidentemente, cansá-los com tantas, tantas leituras. Porém, eu gostaria de ler aqui a ordenação contida em Levítico 12, para que nós, evidentemente, possamos compreender a questão da limpeza do templo. Está escrito em Levítico, capítulo 12. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e der à luz um menino, como foi o caso de Jesus, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. E no dia 8º se circuncidará ao menino a carne de seu prepúcio. Aconteceu com Jesus. Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, e não entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Aí vem. Mas se der à luz uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado. Por isso se vendiam os animais no templo, justamente para que houvesse esse sacrifício, o qual o oferecerá perante o Senhor e por ela fará propiciação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas, se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado. Assim o sacerdote fará por ela expiação e será limpo. Então, essa era a realidade da lei de Moisés, conforme está escrito, e conforme Lucas retrata no capítulo 2, 22 a 24. Então, diante dessa situação, olha que coisa interessante, né? Por isso é que eu fiz questão de fazer a contextualização. Então, diante dessa situação, diante do que Jesus demonstrou, os judeus voltaram-se para ele e perguntaram: que sinal nos mostras para fazeres isso? Ou seja, qual é o sinal que você nos mostra para justificar, expulsar todo mundo e limpar o templo e não admitir que isso acontecesse? Por que você está fazendo? E então Jesus responde: derrubai este templo, falando para si mesmo, e em 3 dias o levantarei. Vejam como o enfoque mudou. O enfoque mudou. O enfoque mudou do material para o espiritual. Jesus faz essa modificação.
Ou seja, Jesus justifica a sua atitude espiritualmente, porque ele diz: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Eles não entenderam que Jesus estava falando do templo do seu corpo, que seria dado em libação pelos nossos pecados. No Novo Testamento, o templo, o tabernáculo, representa o corpo de cada cristão. O apóstolo Paulo, ele escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, nos versículos 19 a 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Tudo isso, ou seja, a resposta espiritual de Jesus, o que está escrito no Novo Testamento, na Bíblia, apontando que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, nos faz fazer uma pergunta desafiadora. Talvez até constrangedora. O que Jesus faria se tivesse de visitar os nossos templos? Não os nossos templos físicos, mas os nossos templos do Espírito Santo, onde deve morar o Espírito Santo. Se Jesus tivesse de visitar os nossos templos, o que é que ele acharia? Seria necessário que Jesus também purificasse os nossos templos, como ele fez por 2 vezes no templo de Jerusalém? E a resposta é muito simples. É claro. Se Jesus tivesse de vir a visitar os nossos templos, ele jogaria fora todas as coisas que nos impedem de obedecê-lo pessoalmente. Se continuarmos a cometer erros doutrinários, teológicos, ou com imoralidade pessoal, o templo do nosso corpo não estará adequado para que Jesus permaneça nele. Por isso, o apóstolo Paulo também falou na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 1. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 21, também está dito: precisamos pôr de lado toda impureza e acúmulo de maldade. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele dissera. Foi o que Jesus disse lá para os judeus, quando questionado por que ele estava fazendo aquilo: derribai este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Quando Jesus ressuscitou, ao terceiro dia, eles se lembraram.
Quando Jesus esteve em Jerusalém, com todos os sinais que ele fazia, muitos creram nele. Muitos creram nele. Mas Jesus não confiava, porque muitos só estavam crendo porque ainda tinham uma grande carga do carnal. Por isso ele disse que não precisava que ninguém testificasse dele, porque bastava um testemunho, que era o testemunho do Pai Celestial que ele evidentemente tinha. Por isso, meus irmãos, nós precisamos da purificação. Nós precisamos purificar o nosso templo, tirar tudo que não agrada a Deus, tirar tudo que não agrada a Jesus. Nós devemos. É muito interessante isso, porque o, quando vem uma palavra para que ela seja ministrada, muitos pensam que a palavra é só para quem está ouvindo, mas a palavra é para todos nós, inclusive para mim. Nós precisamos ter em mente as palavras de Jesus, tirar de nosso coração tudo que não agrada a Deus. Essa é uma exigência, porque está escrito lá em Apocalipse: baterei na sua porta, se abrir, cearei contigo. Essa porta é a porta do nosso templo, a porta do nosso coração, que nós precisamos abrir para receber Jesus Cristo. Porque Jesus é o consumador da nossa fé. Eu hoje escrevi sobre a corrida do cristão, a competição do cristão, porque ela, de fato, não é fácil diante de todos os atrativos que o mundo dá. Mas nós precisamos, com disciplina, resistir. Nós precisamos, com luta, garantirmos o nosso sucesso, o nosso galardão, que é a coroa da justiça, que de fato é a vida eterna e a salvação. Meus irmãos, agradeço a atenção de todos vocês e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.